senhor já ouviu falar em nióbio? O nióbio é um metal do próximo século que permite construir aviões supersônicos. E o Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo. Mais de 95% da produção mundial. Tudo vendido a preço irrisório. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97 a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo se só nós temos? De onde? Nióbio, o metal brasileiro que pode mudar o destino da humanidade. Gente, com certeza você que está aqui nesse vídeo, você já ouviu falar em nióbio. Sabia que atualmente o quilo do nióbio na Bolsa de Metais de Londres vale 228 dólares? No Brasil, o nióbio vale aproximadamente R$ 822 o quilograma. Uma grama equivale a 82 centavos de real. A moeda de R$1 tem o peso de 7,84 gramas. Se calcularmos o valor do grama do nióbio com o peso da moeda de R$1, teremos o seguinte valor: 82 centavos de real nióbio vezes 7,84 centavos moeda. O resultado será R$ 6,45. Quer dizer que teremos o valor de R$ 6,45 com o mesmo peso da moeda de R$1. Por que não lastrear o nióbio como moeda oficial do Brasil e usar o valor deste minério como meio de cotação? Com o preço da matéria-prima num valor inferior ao da moeda para garantir a estabilidade e a economia do país, podendo ser trocado até mesmo o nome como nióbio real ou somente nióbio. Exemplo, R$1, um nióbio. Estaríamos superando o valor do dólar e certamente a economia do Brasil entraria na normalidade. Eu quero dizer a vocês que esse tipo de vídeo aqui é aquele que você não deixa para depois para assistir. É aquele que, se você puder, você assiste na hora. Pega aí um aplicativo, baixa o áudio desse vídeo e vai escutando. Ou então, se você realmente quiser parar para assistir, clica aí em assistir mais tarde, senta e assiste com calma, mas não deixe de ver esse vídeo até o final. Sobre nióbio, nós temos algumas questões aqui a serem discutidas. A primeira são os fatos. O que é fato sobre o nióbio, o que existe e o que não existe sobre o nióbio. Os fatos, os números e etc. A segunda questão são as teorias, são as evidências. O que poderia vir a ser, o que é teoria, o que a gente não tem certeza, mas tudo indica que seja. São teorias, tá? E o terceiro ponto desse vídeo aqui, minha opinião. Então aqui nesse vídeo você terá os fatos, você terá teorias e você terá minha opinião sobre esse assunto tão polêmico chamado nióbio. A primeira vez que a maioria esmagadora de nós brasileiros ouvimos falar a palavra nióbio foi através da boca do profeta político, né, o melhor e maior presidente que esse país não teve, que foi o doutor Enéas Carneiro. Se nós temos o maior contingente de água potável do planeta, 21%. Como pobres, nós temos uma riqueza mineral que ninguém tem. Eu conversava com o senhor e converso sempre com qualquer colega, qualquer pessoa perguntando, tratando assim, que queira trocar ideias. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97 a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo se só nós temos? De onde o senhor tirou esse percentual? O senhor o encontra em diversos sites. Eu não trouxe, mas não é difícil. É reconhecido internacionalmente isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Se o senhor procurar até na internet, o senhor o encontra. Nióbio, óbvio, eu tenho a satisfação de dizer para a população que eu fui o primeiro candidato a presidente da República que falou nisso. Não se tocava nisso, era tabu. Eu fui o primeiro. Nióbio, né? N-I-O-B-I-O, nióbio. Pois bem, eu fui, mas não se toca nisso, isso é tabu. Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós podemos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Em suma,
Quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio, contrabando de urânio, eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto de nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quanto sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Não quero fazer discurso, eu estou respondendo um pouco animado, porque essa questão mineral me preocupa há muito tempo. Eu estudei, honra ao mérito, com o almirante Gami Silva, que tomou conta daquele projeto da Amazônia, um homem culto, preparado. Estudei muito. Ninguém fala nisso. Através do Dr. Enéas, o Brasil tomou conhecimento do nióbio, mas durante anos, a maioria esmagadora das pessoas não deram importância, nunca pararam para discutir, achavam que isso era mera especulação, era coisa de cientista maluco. O tempo passou e provou que não era. Depois do Enéas, nós ouvimos falar do nióbio com uma frequência maior através de Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República, eleito agora em 2018. Há muito tempo, Jair Messias Bolsonaro, juntamente com o Dr. Enéas, quando estava vivo ainda, vinha falando acerca do nióbio, da importância desse metal e de como ele mudaria o mundo, como ele mudaria a situação do mundo. E algumas verdades sobre esse metal você vai ficar sabendo agora. Aqui para conversar com vocês sobre uma grande riqueza que temos no país. Um país como o Brasil, se quer ser grande, precisa ter informações. Mas, muito mais importante do que tê-las, é saber como utilizá-las. Vamos fazer um paralelo sobre essa grande diversidade mineral que temos no Brasil. Praticamente, tudo que está na tabela periódica, temos aqui dentro. Mineral do momento, nióbio, temos em abundância no Brasil e nós temos uma tecnologia própria para explorá-lo. Quais são as suas potencialidades? Por que no Brasil não se estuda o nióbio para essas aplicações futuras? Apenas o primeiro mundo está interessado nisso. Hoje em dia o nióbio, em grande parte, é utilizado na metalurgia, construção de prédios, chassis de automóveis, dutos, mas também se estuda e muito a sua aplicação em dutos, em condutores, em baterias, em vidros inteligentes e tantas outras utilidades que sequer nós ainda temos conhecimento. Isso tem que mudar. Como darmos valor àquilo que a natureza nos deu? Precisamos sim um vale do nióbio em nosso Brasil. Isto pode nos dar uma independência econômica. Estou em Araxá. Licença, quero só cumprimentar. A gente tem que apresentar coisa nova no Brasil, né? Mostrar que o que nós temos pode nos levar a ser uma das nações mais próximas. Eu fui convidado pela CBMN a conhecer aqui o complexo onde se produz aqui o nióbio. O nióbio é um tabu, ninguém sabe ao certo no Brasil a que ele se presta, vamos assim dizer. E a iniciativa vindo da empresa, para mim, tem um valor muito grande, senão que a empresa não tem nada a esconder. E da minha parte, né, como talvez eu tenha me tendo, né, como um possível candidato em 2018, com chance, eles querem se aproximar no sentido de nós melhor tratarmos a questão do nióbio no Brasil. Não só você extrair e exportar, as suas aplicações futuras. Fala-se muito em Vale do Silício, no mundo, né, no caso foi nos Estados Unidos. E eu sonho, quem sabe, um dia termos também o Vale do Nióbio pelas suas aplicações futuras, que parece que o campo é muito amplo.
A aplicação do nióbio, o pouco de conhecimento que eu tenho, são as mais amplas possíveis, né? Dutos, na questão de turbina de aviões, satélites, tendo em vista as suas qualidades. É um elemento flexível, okay? Poderia ser aplicado talvez em supercondutores no futuro, superbaterias, e a aplicação é um grande mistério para nós. Logicamente que o primeiro mundo está de olho nisso. Nós não podemos continuar sendo apenas país fornecedor de matéria-prima. Ninguém veio aqui atrás de buscar uma maneira de você privatizar, de você estatizar o nióbio, como tem alguns projetos nesse sentido em Brasília. A intenção é o convite deles, estou aqui para exatamente ver o que podemos fazer para o futuro. E quem sabe eu ser um porta-voz das potencialidades do nióbio para o Brasil. Pode realmente, como dizem, né, ser aqui algo muito mais importante do que o petróleo, essa mina aqui em Araxá. O senhor é contra, então, a estatização do nióbio? Olha, quanto mais o Estado estiver afastado de qualquer atividade econômica, eu entendo que é melhor para o Brasil. Eu entendo que o cidadão forte é que fará o Brasil forte, e não o contrário. Experiência de estatizações, como nós temos aqui ainda, a Petrobras, não precisa dizer para você onde chegou essa empresa estatizada. Temos que jogar para a iniciativa privada. Agora, não, obviamente, uma exploração predatória do que quer que seja. Se nós tivermos como dar mais 1 ou 2 passos no tocante ao melhor aproveitamento do nióbio, o melhor trabalho do nióbio, para que você possa não apenas exportar in natura, mas exportar com a matéria mais final, você tem como ter uma melhor renda para o nosso país e para a empresa também. Não somos contra empresários ricos, longe disso. Para mim, eu quero que todos fiquem ricos no nosso país, empresários e pouco. E você pode ver, há pouco tempo se falava em separar alguns, né, a região norte do restante do Brasil, ou melhor, a região sul do restante do Brasil. A região norte do Brasil é a região mais rica do mundo. Nesse mesmo mapa metalogenético, você vê que a área que está mais colorida é exatamente a região norte do Brasil, onde estão hoje as grandes reservas indígenas, como Yanomami e Raposa Serra do Sol. Então a minha visão é o Brasil como um todo. Aqui a entrada da CBMM. Temos aqui a bandeira da Coreia do Sul, Estados Unidos. O cartão de visita aqui bem demonstra, né, que o nióbio é um metal que o mundo todo está interessado nele. Ninguém tem dúvida disso, até pelo cartão de visita. Parabéns à empresa. O nióbio é usado para melhorar a qualidade, as propriedades e o desempenho de uma grande variedade de produtos e sistemas. A principal aplicação do nióbio é na indústria siderúrgica. Os aços microligados ao nióbio aumentam a resistência e a tenacidade do aço simultaneamente. A adição de nióbio ao aço também aumenta a sua soldabilidade e capacidade de conformação mecânica. Chegar ao nível que vocês estão hoje levaria no mínimo 10 anos. Por baixo. O Estado da União deixaria de arrecadar quanto? E outra, vocês vão abrir espaço para que outros mercados no mundo entrem no vácuo de vocês. Exatamente. Que o nióbio tem no mundo todo. Mas a tecnologia para explorar é própria e ímpar deles aqui. Exatamente. A tecnologia principalmente para agregar valor. Exatamente. Para agregar exatamente. valor. Então você tem 85 minas já conhecidas no mundo, 500 ainda que existem com potencial. Você pega a sua tecnologia e estaciona em qualquer uma delas. Por exemplo, ele disse que chegamos a um ponto tal hoje que nós estamos importando aço da Turquia. Por exemplo. Okay? Aqui o nióbio explorado, ele agrega o máximo de valor. E quando vai para fora, apenas numa proporção de 300 gramas por tonelada, mais ou menos, para se fazer dutos, para se botar no aço. O carro ficar mais eficiente. O carro mais eficiente. Estrutura mais leve. Os dutos, em sendo flexíveis, evita-se o prolongamento de rachaduras. Aguenta transportar até o dobro, por exemplo, de gás, por exemplo, um duto. Então é extremamente lucrativo e eficiente. E produtivo a chegada do nióbio nesse mercado. Como é que é o nosso approach para vender a tecnologia do aço ao nióbio? É uma tecnologia que ajuda a resolver os problemas principais do planeta. O planeta nós temos 7 bilhões de pessoas. Você precisa distribuir riqueza e fazer chegar a infraestrutura para 7 bilhões. Né? E do jeito que estava sendo feito, você precisa de 2 planetas. Nós só temos um planeta. Então você precisa de eficiência também na fabricação de aço. Não, o Japão tem
15% aqui. 15%. São um consórcio de 4, um consórcio de 6 empresas japonesas e coreanas que tem 15%. 4 japonesas e 2 coreanas. O maior cliente nosso é a China. O maior cliente nosso assim, é um consórcio de 5 empresas. O Japão está nas cabeças também. Bom, você viu fatos sobre o nióbio. Agora você vai ouvir algumas especulações e algumas teorias. Por que eu chamo de teoria? Porque a gente não tem prova concreta para poder afirmar. Então a gente tem aí uma previsão, sabe? Poxa, isso aqui pode acontecer. Bom, existem diversas teorias acerca de uma possível guerra por causa do nióbio, assim como uma possível guerra por causa da água, né? As pessoas acreditam que a água no mundo vai acabar logo logo, né? E o Brasil tem aí as maiores reservas de água do mundo, né? E a maior reserva de nióbio está aqui no Brasil também. Então muitos acreditam que uma guerra pode ser desencadeada por causa do nióbio. Outra teoria muito interessante, e eu acredito bastante nessa teoria, tá? Não posso afirmar que é verdade, mas eu acredito bastante nessa teoria. No vídeo passado vocês viram que a China ela praticamente estava comprando o Brasil. O governo brasileiro, né, dirigido pela esquerda, estava praticamente comprando o Brasil. Né? E a intenção da China aqui era justamente se apropriar do nióbio. E a China possivelmente está ameaçando o Brasil agora justamente também por causa disso, por causa do nióbio. O que acontece? O maior interessado no nióbio não é propriamente a China. Porque a China, apesar de ser uma potência, né, apesar de ser forte, ela não pode sozinha contra os Estados Unidos. Né? Ela é apadrinhada por um outro guerreiro gigante lá da Europa e o maior representante, um dos maiores representantes do comunismo no mundo, que é a Rússia. Entendeu? Só que a Rússia, para não chamar muito a atenção dos Estados Unidos, falou assim: China, vai lá, pega uma quantidade de nióbio para mim e traz. Porque na Europa, gente, praticamente não existe nióbio. Né? 98% do nióbio do mundo está aqui no Brasil. Né? Os outros pouquinhos que tem, se eu não me engano, está espalhado aqui pelas Américas mesmo. Praticamente na Europa não existe nióbio. Eu não estou afirmando que não tem, mas praticamente não tem. Então, assim, se houver uma guerra, né, essa guerra vai ser de proporções catastróficas para o mundo. Né? E quem tiver armamento maior vai calar a boca um do outro. E as maiores potências bélicas hoje do mundo é Estados Unidos e Rússia. Uma coisa que Jair Bolsonaro e muitas pessoas pregam, né, e são a favor da questão do real, né, da economia ser baseada no nióbio. Cara, isso é muito bom e ao mesmo tempo perigoso. Isso é muito perigoso. Eu posso estar completamente errado aqui, tá? Eu acho que o nióbio pode valorizar a nossa moeda, pode valorizar o nosso solo. A gente pode abrir aí o mercado para que todo o mundo, né, possa fazer compra aí do nióbio no Brasil, mas eu acho muito perigoso fundamentar a moeda brasileira no nióbio. Meus amigos, o que eu estou querendo dizer nessa parte aí é o seguinte: não devemos concorrer diretamente com o dólar ou tentar quebrar o dólar. É algo que me preocupa muito. Por quê? Todo mundo, nesse momento atual do mundo, que tentou competir diretamente com o dólar, ou que tentou quebrar o dólar, igual o pessoal da Venezuela fez, tentando fazer a cotação somente no petróleo, acabou passando por uma crise terrível. Porque quem dita as regras no mundo hoje são os Estados Unidos, é a moeda americana. Então, se de certa forma nós acabarmos tentando ultrapassar de maneira extravagante o dólar, a gente pode passar por uma crise desnecessária, ou não, mas particularmente eu acho que não é um risco que vale a pena a gente correr. Uma das maiores reservas de petróleo do mundo está na Venezuela. Então, basearam a economia da Venezuela somente no petróleo. Não, agora nós vamos dar o preço que nós queremos, né? Não são vocês que ditam as regras aqui e tal. Beleza, tudo bem. O que aconteceu? Os Estados Unidos parou de comprar a quantidade de petróleo da Venezuela. Parou de comprar, né? Por exemplo, comprava 1000 barris, começou a comprar 100 barris por dia. Quebrou a economia, porque quando você tenta tirar o dólar, né, da base econômica mundial, dá problema. Então, assim, gente, tem um velho ditado que diz o seguinte: passarinho que come pedra sabe o butico que tem.
Entendeu? Então, assim, os Estados Unidos atualmente é a maior potência do mundo. Não dá pra gente lutar contra um gigante. Não dá pra gente começar a se achar que é a última bolacha do pacote, porque 98% do nióbio tá aqui. Não. A gente tem que ir muito devagar com essas ideias nacionalistas, que a gente pode provocar uma crise desnecessária no Brasil. Porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha 98% do nióbio, né, a influência que os Estados Unidos têm sobre praticamente o restante da economia do Brasil, do mundo, sabe, pode quebrar o Brasil antes que o Brasil se fortaleça com o nióbio. Como o exemplo que eu falei, né, da Venezuela, né, os Estados Unidos praticamente não têm 1/3 do petróleo que tem na Venezuela, e os Estados Unidos se recusou a continuar fazendo negócio com a Venezuela, porque a Venezuela começou a subir demais o preço do barril do petróleo. Olha o que aconteceu, né? Lembrando que no Canadá, que está do lado dos Estados Unidos, e é uma nação que é praticamente dos Estados Unidos, possui 2% do nióbio do mundo. E olha que com aqueles 2% do nióbio ali, o Canadá preenche ali as suas necessidades, ainda vende para os Estados Unidos, enfim. O interesse dos Estados Unidos no nióbio do Brasil é meramente pela questão bélica, é meramente pela questão de fortalecer o exército americano. Nada mais que isso, a verdade tem que ser dita. Então, assim, se o Brasil começar a querer cantar de galo nesse sentido aí, pode comprar uma briga com um gigante que está estabilizado há muito mais anos do que a gente. Então, é melhor ser aliado dos Estados Unidos do que tentar querer se crescer acima daquele que possivelmente pode ser um aliado, que na verdade, atualmente, é o nosso maior aliado. A gente não pode querer quebrar o nosso maior aliado por questão de ganância com ideias nacionalistas extremas. E até mesmo se o Brasil se fortalecer com o nióbio, existe uma série de fatores que podem quebrar a economia brasileira, sabe? Se os Estados Unidos falar, se a gente aqui começar a achar que a gente é alguma coisa, e os Estados Unidos falar, peraí, puxar o tapete da gente. E não é bem por aí, entendeu? A gente tem que se aliar com quem é forte, entendeu? Não é achar que crescer um pouquinho, não, vou desafiar. Não é bem assim não, pessoal. Sabe uma coisa? A gente tem que ser pé no chão. Muito pé no chão. Essa é minha visão, tá? Depois eu posso fazer uma explanação mais ampla sobre o assunto, mas essa é minha visão acerca aí da economia do Brasil ser baseada em nióbio. Né? Tem tudo para dar certo e também tem tudo para dar errado. É uma questão que eu prefiro ser pé no chão. Eu ainda prefiro, tipo assim, o nióbio pode valorizar muito o Brasil, mas não dá pra gente basear a moeda, né, local somente em nióbio. Eu acho perigoso isso. Essa é minha opinião. Se você discorda, se tem um ponto de vista diferente, desde que você fale com respeito, deixa aí nos comentários. Em breve eu vou estar voltando fazendo mais vídeos aqui sobre esse assunto que eu acho de extrema importância para nós brasileiros. Já sabe, deixa o like, compartilha com seus amigos nas redes, envia o WhatsApp e qualquer coisa, só deixar um comentário aí que se a gente achar interessante, a gente responde. Um abraço. Deus nos abençoe.